Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E estamos aqui no aeroporto de Faro. Para onde é que nós vamos? Para Itália. Vamos para a Itália. E aí, comandante, o que nós vamos conhecer lá na Itália? Como é que é? Cidade? É. É Bérgamo, Milão, Turim e Genova. Genova. Então Esse é um montão de cidades aí, né, filha? Que os futuros vizinhos vão acompanhar com a gente. Vocês vão Passar acompanhar. 6 dias lá. Vão dar dicas de hospedagem, esse roteiro que nós vamos ter aí disponíveis para vocês, onde deixar aqui o seu carro, também vamos dar essa dica, porque nós estamos deixando o nosso carro aqui no aeroporto, viemos com o nosso próprio carro e vamos voltar para Portimão com o nosso carro. Então são tantas dicas que se eu fosse você, ficava até o final para ter dicas, dicas e mais dicas. E a nossa primeira parada vai ser? Bérgamo. Bérgamo. Então vem com a gente logo depois da vinheta. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Então, para mostrar como é simples o processo, nós combinamos já, a Cláudia veio aqui da Air Park nos esperar no horário combinado e também na volta vai ter alguém aqui, espero que seja a Cláudia, vamos ver pelo horário. O cliente, quando vem para viajar, nós já estaremos aqui à espera dele. Ele vai viajar, nós deslocamos a viatura até ao nosso parque e no retorno a viatura estará novamente à espera do cliente aqui. Então, quando eu retornar, então, a orientação é ligar para vocês quando desembarcar. Assim que passa o controle de passaportes, entra em contato connosco e nós deslocaremos a viatura novamente aqui. Site, vou deixar aí para vocês, mas esse vídeo não acabou aqui. Vamos ver na volta se vai ser tudo bom. Vocês vão ver só. Muito obrigada. Antes de partir para esse voo, eu quero deixar uma dica bem grande, como eu falei, sobre este aeroporto de Faro, que é aqui, ó. São cerca de 80 e poucos aeroportos que ele liga, com voos diretos, além de quase 30 empresas aéreas que operam nesse aeroporto, tá? Temos voos para o Canadá, são transatlânticos, só temos 2 lugares por enquanto. Canadá, e a partir de maio de 2024 nós vamos ligar também aos Estados Unidos 3 voos semanais. O Canadá já é constante. Para vários lugares da Europa isso é fato. Mais de uma dezena de voos para o Reino Unido, também vários voos para a Alemanha, são os 2 principais lugares com o maior número de voos, mas também França, Espanha, Holanda, Áustria, Itália. Para onde você quiser. Eu acho que você vai passar muito mais do que alguns anos explorando todas as possibilidades que nós temos aqui desse aeroporto. Mas então, vamos lá para a nossa sala de embarque. Olha, eu acho que a nossa primeira parada vai ser aqui. Primeira coisa que a gente vai comer na Itália. Sim. E em Bérgamo. Em Bérgamo. Vamos provar? Sim. Olha, mostra a rua que está aí. Essa avenida, né? Papa Giovanni, se eu não me engano, 23. Que maravilha, os detalhes da arquitetura. A gente está no inverno, então é um passeio de inverno. Tem que aproveitar as coisas de inverno. Pretendemos vir aqui na primavera, no outono, no verão, né, Thay? Numa viagem dessa não faltam perrengues e nós vamos contar vários perrengues para você e alguns perrengues são até dicas, né? Já a Thay vai falar sobre o da farmácia, mas eu vou falar sobre isso aqui. Essa igreja eu já tinha visto e nós pesquisamos antes de vir no YouTube várias pessoas falando sobre, inclusive essa igreja. Eu fui pesquisar a história, originalmente ela era um pouquinho mais deslocada para a avenida, né? E ela foi toda transportada para cá e com muitas obras de arte maravilhosas que nem todas estão mais aqui. Aí eu já ia entrando na igreja, só que a Thay chegou e me alertou e mostrou. Mostra o que você me mostrou antes de eu entrar.
Eu falei, Eu amor, acho não melhor entra não entrar na porque tá igreja, né, tendo gente? O que você diz? algo funerário. Esse carro aqui É um melhor carro não entrar na funerário. igreja. Aí a gente parou. Como é que a gente vai fazer turismo numa igreja nessa situação? E a Thay, ela tá gripada. Conta o teu Eu relato. vou contar aqui pra vocês. Eu viajei doente, eu tô muito constipada. A gente quase deixa ela lá. Como a gente fala em Portugal. Toda doente. A noite toda doente, tomei paracetamol e tudo que eu trouxe. Só que eu não pude trazer que eu tava tomando líquido, né? Porque acima de 100 ml não pode trazer. Enfim, não consegui trazer mais medicamentos. E eu fui na farmácia aqui, antes a gente traduzindo no celular, né? Vamos ver como é que é constipado em italiano. Eu joguei Porque em constipado. Portugal chama-se É constipado. porque em Portugal chama-se constipado. Aqui deu estica, uma coisa assim. Enfim, aí eu mostrei a tradução pra moça, né? Aí ela, tá, ela entendeu. Ela falou, é pra você? Eu falei, é. Ela me trouxe uma medicação do Colax, que é médico aqui que segue a gente, vai saber o que eu tô falando. Eu trabalhei muitos anos em farmácia, então eu entendo um pouco sobre medicamento. Quando ela me deu, eu entendi, eu falei, posso ver? Falando com ela em inglês, né? Eu falei, posso ver? Ela falou, pode. Eu falei, desculpa, mas não é esse medicamento que eu preciso. Ela, não, mas você falou, né, constipado. Aí eu percebi que a palavra constipado em Portugal, tradução daqui é outra coisa, né? O do Colax é para outra situação, que tá com prisão de ventre, essas coisas assim, né? E aí ela pegou e me trouxe. Aí eu expliquei para ela o que eu tava, foi por mímica. Aí ela entendeu, ela trouxe medicação, aí eu olhei a medicação e disse, é isso aqui que eu preciso. Então, mas assim, se eu não entendesse alguma cuidado coisa, da dica, eu ia você levar perderia o dia facilmente, de viagem, né? ia Eu ia ficar... tomar outra medicação. Olha só, eu quis, para não ter erro, eu quis escrever. Falei, amor, a gente não pode errar. Ainda brinquei com ele. Falei, amor, porque já pensou se me deu remédio para outra coisa? E foi isso. Aqui na região da Praça Vitório Veneto, você conhece Vitório Veneto? Não. Eu também não, mas nós vamos saber a história dele. Então aqui é Porta Nova, essa estrutura arquitetônica gêmeas maravilhosa. Eu quero mostrar para vocês ali a torre. Esta torre foi construída para homenagear ou simbolizar os mortos da Primeira Guerra, tem uma estrutura ali de bronze, onde representa a vitória, representa a espada pousada. Uma bela obra. Aqui está tendo um mercadinho de Natal que a Amy não quer conhecer. Eu quero sim. Não, você falou para mim que não. Eu disse que sim. Então vamos conhecer esse mercado de Natal aqui, porque nós tínhamos visto na internet que parecia que não ia funcionar depois do dia 25 e não. É um turismo de inverno, está fazendo 10 graus, são 10h30 da manhã, mas está bem suportável, né, Thay? Não tá tão frio. Dá para andar com a criança, né? Dá? Tá dando para andar, não? Tá? Mas está muito frio. Não. Então vamos embora conhecer um pouquinho. Aqui, Praça Vitório Veneto, uma batalha final da Primeira Guerra, a vitória da Itália em Vitório Veneto. O que está me encantando em tudo aqui em Bergamo, porque nós estamos no inverno, é um turismo totalmente diferente. Eu vou voltar no outono, vou voltar no verão e vou voltar na primavera, porque vale muito a pena. A cidade é muito grande, já ficamos impressionados quando nós pousamos em Bergamo, aterramos, como dizem os portugueses, e o tamanho da cidade, eu pensei que fosse muito menor, por ser um aeroporto alternativo, onde opera a Ryanair e não opera lá em Milão, que vai ser o nosso próximo destino. Então já convido você a assistir o próximo vídeo que vai ser em Milão. Mas vamos lá. A arquitetura, né? Que isso encanta a Europa como um todo, a vegetação, que as folhas caem, né? Como é que se chama essas árvores que as folhas caem? Acho que é pena. Não é a caduca? Não. Não? Ou é caduca, sim. E Acho que é caduca. essas folhas vão caindo para elas se prepararem justamente para o inverno. Nós estamos aí no comecinho de inverno, mas está bem suportável. Para nós que moramos já em Portugal há quase 6 anos e já moramos em Viseu, eu acho que está sendo bem tranquilo. E emblemático que são os carrosséis, né? Franceses, você não quer andar no carrossel? Eu quero. Por quê? É igualzinho aos outros. Mas é bonito. Então tá bom, vamos lá no carrossel.
A gente conseguiu ainda pegar, apesar que passou o Natal, mas ainda está aberto o mercadinho de Natal, né? Tá próximo aí Ano Novo, à noite as luzes aqui ficam muito mais bonitas, mas a gente vai mostrar para vocês o tanto de coisinhas que tem aqui, tem os artesanatos, coisas locais, uns doces, que o Henrique já está aqui, doidinho para parar para comprar tudo, mas olha, é fantástico. A Amy já foi no carrossel, tem aqui roda gigante e tudo mais, tem várias opções de lazer para as crianças. Estão vendo, inverno dá para fazer esse tipo de turismo com criança, passear, ser feliz, né, filha? Tá gostando? Sim. Tá aí, vamos encerrar aqui a parte da Cidade Baixa, que nós não vimos. Tem muito mais coisa para ver, mas só que não temos o tempo suficiente para ver isso tudo, mas só o que já deu para ver, já não dá vontade de voltar? Dá vontade de voltar, a gente tem certeza que dá para voltar. E uma super dica é você pegar uma hospedagem próxima como nós pegamos, gente. Pegamos um A gente hotel. colocou lá, Foi aleatório O carro. e a sorte foi tremenda. foi tremenda, a gente fica só no aplicativo, a gente vai deixar essa dica para vocês, aplicativo, e vai embora, não precisa ficar correndo lá para estacionar. Essa do aplicativo nós pegamos também com uma youtuber lá de Milão, mas nós É vamos importante deixar assistir vídeo para de YouTube. é importante assistir vídeo de youtuber, porque foi uma dica que nós temos um aplicativo de estacionamento e vamos aumentando, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aí, vai colocando, acrescentando quantos minutos, passa mais e salvou e está salvando. Gente, aqui dá pra ver muito nas lojinhas que tem bruxas. A gente ainda não sabe qual é a relação das bruxas. Quem sabe por que essas bruxas, qual é a relação que tem com a cidade ou com a época do ano, talvez é uma questão cultural, que tem muitas bruxinhas e a gente vai saber disso. Comenta aqui também- pra gente, quem sabe, né, filha, para dar uma dica. E também você, quando tá andando, vai ver um monte de cachorro passeando. Muito cachorro passeando no centro da cidade. Vamos agora lá para a Cidade Alta, que lá tem coisas sensacionais, que se eu fosse você, ficava aí até o final, porque tá imperdível. O cartão Wise é perfeito para quem gosta de viajar sem preocupação financeira. Com ele, eu não tenho surpresa na taxa de câmbio, sei exatamente quanto gastei e qual moeda estrangeira. Além disso, é super prático, pois dá para pôr várias moedas no mesmo cartão sem ter perigo de clonagem do mesmo, pois eu posso bloquear a hora que eu quiser pelo meu aplicativo. É por isso que eu sempre viajo cartão Wise. Na descrição tem um link para você fazer sua conta gratuitamente e já ter também um desconto na primeira transação que você fizer em relação à tarifa. Leve seu cartão Wise. Siga essa dica. Olha, agora a gente está aqui esperando para entrar num funicular para subir para a Cidade Alta. A Amy está ansiosa porque ela vai em pé no funicular. Nós, digamos, turistas perdidos, paramos no estacionamento do lado do funicular São Vigílio, que fica mais ou menos na metade da Cidade Alta, e sem querer nós descobrimos um espaço que é maravilhoso, que eu não tinha visto nos nossos estudos e talvez tenha falhado, mas falhado para o bem, porque isso aqui já está começando a ficar maravilhoso. A vista que nós temos aqui de cima, já tem a dica, essas árvores enfeitadas. Mostra aqui, Thay. Tudo tem aquecimento, as mantinhas, então frio não vai passar, porque tem estrutura, né? O que você está achando, Thay? Fantástico. Agora a gente está encantado. Tá achando Agora lindo? É andar para fazer Gente, mais vocês conhecimento têm aqui do que local. vir aqui. É só pegar o trenzinho que tem lá, a gente veio aqui, né? Aí a gente encontrou esse espaço. Castelo de São Vigílio. Gente, é um dos castelos que se tem notícia do ser o primeiro acima de 500 metros
ele tem uma importância estratégica muito grande, já passou pela mão de vários tipos de povos, né? Sendo talvez um dos últimos o Reino de Veneza, algo por aí, porque a estratégia dele dá para perceber, eu não sei se a Thay vai conseguir mostrar, o tanto que ele consegue observar no entorno em 360 graus, então para que as tropas inimigas conseguissem ser vistas muito antes de poderem chegar aqui e as devidas providências de defesa serem tomadas. Então essa é muito fácil entender a importância dele, principalmente naquela época, que era essa a melhor forma de você ver um inimigo chegando e poder se proteger dele. Castelo São Vigílio, Bérgamo, Cidade Alta. Vale muito a pena conhecer. Bem, agora nós estamos na Piazza Nova, traduzindo Praça Nova, deve ser essa tradução. Imagina como será a Praça Velha, né? Aqui é um ponto de muita história, não é verdade? Olha, a gente quer dar uma dica para vocês, cuidado com os restaurantes, pega turista, viu? Aqui, ó, tem várias opções. Os preços até estão convidativos, né, Thay? O preço é convidativo, cuidado com os restaurantes que tem fotos. Mas tudo né, que tem imagens, pega turista, tá fora do roteiro, né? Imagens de comida, mas é um lugar para passear, para você bater perna. Tem umas ruas com lojinhas, vamos passar por lá também. Estão vendo a movimentação das pessoas. Assim, fica até redundante de falar, mas todo lugar aqui é muito encantador. E olha só, mostra ali, amor. Que relógio. Belíssimo, né? Uma belíssima torre com relógio. Uma obra de arte, né? Tem os números romanos. Aí ele Tem está números observando aqui romanos. que o relógio Você tá tem números aprendendo isso na escola agora, né? A gente vai encostar já no ice cream Não, ou a gente vai a gente passear não ainda? almoçou ainda. É. Puxa, olha. Calma, já nós vamos tomar primeira vez o gelado italiano, que é tão famoso. O pistache é o mais famoso. Pistache é mais famoso? Tá, em breve. Vamos continuar. Vamos continuar. Esperando algum canto para almoçar, mas não tem como. Nós já vimos em vários vídeos das pessoas comendo essas, se eu não me engano, são focaccias, não é isso? Isso, focaccias. Nossa senhora, que coisa! É uma obra de arte isso. Dá até pena quando ela corta, sabia? Aí, Dá pena. gente, aí aqui embaixo tem esses ovos de todos os desenhos animados. Ó, Vampiro, Bob Esponja, Mario, E tu quer comer isso? Carne. Tem, Almoçar isso, é? Mas vamos lá, ver o que Eu a acho que gente vai pegar aqui aqui. vai ser a pedida. Vai ser, não tem jeito. Vai ser o nosso destino. Vai ser o Pega quê? turista. Nosso destino. E esse é pega É turista. pega turista e a gente vai cair. Vai cair, não tem jeito. Esse aqui foi muito bem feito. Foi muito forte. Bem, gente, vamos lá. A Amy quis esse aqui, que vem camarões. Camarão chamou a atenção dela, nem sabe o que é. Esse aqui é de mortadela, né? Que é seu, não tá? Esse aqui também vem... Ah, meu Deus. Presunto. E... Eu acho que o meu é o mais colorido. Vamos lá. A minha cocaína... Não tô podendo, é final de ano, tá? E disse que no ano que vem ela vai castigar todo mundo. Ele vai recuperar isso tudo. Então vamos lá. Sempre vamos colocar os preços aí na tela também, porque todo mundo quer saber de preço. Se nós dividirmos por 3, na faixa de 13 euros para cada um, ainda mais com a bebida, isso é normal em qualquer lugar. Lógico Isso aqui é um almoço, né? Até, lógico que isso não é um prato de comida, mas isso aqui vai alimentar Isso aqui vai ser a e vai refeição. segurar. É uma refeição. Talvez nem dê para comer tudo isso. Eu vou ter que ajudar o Atay, porque ela talvez não aguente tudo isso. Então, 13 euros, eu acho que tá bem justo para pagar por cada prato. Então vamos lá. A Atay queria saber como é que era a Praça Velha. Essa é a Praça Velha, com monumentos. Esses são monumentos. Isso aqui não são construções, são monumentos maravilhosos, gente. Thay, puxa aí no zoom, por favor,
aquele leão alado. Esse leão alado, ele era a representação do Império de Veneza, né? Do Reinado de Veneza, que também dominava essa região por um tempo. Isso aqui fez parte de todo o Reino de Veneza e é o símbolo veneziano, maravilhoso, né? E com obras de arte aqui que encanta. Uma música ao fundo, mas vamos conhecer ali um dos principais monumentos históricos. Mesmo quem não seja católico, em termos artísticos, tem que visitar, porque o que tem lá dentro é muito fantástico. Vamos lá. Bem, em várias partes do mundo tem essa crença da questão dos testículos, da virilidade, da fertilidade. Então, assim como nós vamos encontrar, para quem assistiu o próximo vídeo, falando lá de Milão, que tem uma parte também bem interessante, aqui também a lenda de que passar a mão aqui, por isso que está com esta cor, né? Também dá sorte. Passa a mão, amor, passa a mão. Passando a mão, sem medo, sem medo. Passa a mão. Pronto. E que venha mais sorte Falta eu passar a mão. do que nós já temos, graças a Deus. Pronto, passada, mão passada. Mas Passei vamos lá. bastante, cheguei bastante. Tá, dá um 360 nessa parte, que aqui é o Duomo de Bérgamo, né? Com esse conjunto de igrejas, o batistério. Eu não vou falar mais tanto de história para não ficar cansativo, mas isso aqui é uma obra de arte pura, gente, pura. Quem não é da parte católica, que que é cristão, que não é cristão, ficar olhando cada obra de arte dessa, colocada aqui, pensando naquela mesma época renascentista, é fantástico. Por si só, é muito, muito bom de se ver. Mas nós somos católicos e vamos entrar na igreja também para ver as obras de arte de lá. Eu ficaria horas até aqui por fora, só olhando todas essas obras de arte maravilhosas, mas vamos entrar aqui na Basílica de Santa Maria de Maggiore de Bérgamo para olhar a magnitude que tem essa igreja, porque eu já vi por fotos, agora é a primeira vez que eu vou entrar. Custa 5 euros para adulto, acima de 14 anos, salvo engano, abaixo de 14 não paga. Aliás, de 14 a 25 custa mais barato, depois eu vou pôr aí para vocês, e de 14 abaixo não paga, assim também como 70 anos acima não paga. Eu ainda não cheguei lá, mas vamos lá conhecer essa igreja. De basílica, que espetáculo. Agora, para minha surpresa de vocês, talvez, ela não é a catedral. A catedral está aqui, a Duomo, está aqui atrás, Duomo de Bérgamo, que também é maravilhosa, segundo as fotos. Lá dentro nós vamos conhecer juntos. Essa já é gratuita, essa não paga. Ambas têm obras de arte assim, que é para você passar alguns dias analisando o que cada artista quis retratar naquela pintura, naquela obra de arte que ele fez ali no mármore, em cada peça, em cada detalhe. Vamos lá. Thay, dicas desse passeio. Bem, vocês viram aí que a gente fez um dia aqui com alguns pontos, dá para ver muita coisa de Bérgamo. Muito rápido. Muito rápido. Hoje foi uma precursora que a gente brinca, que a gente está aprendendo algumas coisas, pegando dica, vindo na frente
para apresentar dicas melhores para vocês. Para montar cada vez mais roteiros melhores, mas vamos deixar aí na descrição do vídeo um roteiro para que você possa baixar. Já vale a pena. Já vale a pena, gente, é porque dá para fazer, dá não, o ideal é fazer com muito mais calma, mas como nós viemos para 6 dias e queremos conhecer 4 cidades nesses 6 dias... mostrando que é possível também fazer uma viagem dessa. É possível. Conhecer alguns lugares. Eu prefiro conhecer assim do que não conhecer. Pronto, você tem essa oportunidade de vir aqui com um custo bem baixo, conhecer lugares belíssimos, rápido. O que Bérgamo me apresentou foi uma coisa assim, a primeira vez abrindo a Itália para a nossa família, que nós nunca tivemos a oportunidade de vir à Itália, e abriu com chave de ouro. Com chave de ouro. Que cidade fantástica, tem muito mais para oferecer. Todas as dicas que nós vamos dar nesse vídeo vai estar na descrição. Também você clicando vai estar numa página nossa para que você possa desfrutar de várias coisas aqui de Bérgamo. E as imagens que nós estamos vendo aqui desse portal maravilhoso, de toda a cidade agora ao entardecer, essa avenida principal que vocês estão vendo aí agora, que foi onde nós nos hospedamos, então com tudo perto, isso é mágico. No inverno, e deve ser maravilhoso também na primavera, no outono, no verão, vale muito a pena. Um big aeroporto, que eu vou falar para vocês, ficamos impressionados, né? É você colocar um sapato confortável. Exatamente. E andar. Estamos bem, mas o papai já agora não, por causa que esse chão é de pedra. O chão é de pedra e o chão incomoda meu pé. É, porque o chão é de fino, então Tá, não sapato. a gente não tá vendo um gelado muito fininho assim, o chão vai machucar o pé na pedra. Então, vocês não podem perder o próximo vídeo, que vai ser na cidade de Milão. Também vamos mostrar coisas sensacionais lá de Milão. Pode ter certeza, se eu fosse você, eu ficava até o final lá daquele vídeo, porque são mais dezenas de informações que vai fazer você economizar tempo e dinheiro, não é isso? É isso aí. Até o próximo destino. Que vamos viajar. Vamos viajar.